Hoje nós estamos aqui para analisar o Snag 11, Fiagro da Suno. A Suno que é uma plataforma muito conhecida aí por vários investidores, isso é bem famosa. E agora eles estão com o seu Fiagro aí há um bom tempo, tá? E hoje a gente vai analisar para entender todo esse cenário que vem acontecendo nos Fiagros, como que eles estão impactando aí o Snag 11. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então, já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente começar. Bom pessoal, Snag hoje custando cerca de R$10,03, tá? Uma valorização aí de menos 0,89% nos últimos 12 meses, então o fundo caiu um pouquinho. E um dividend yield na casa dos 13%, tá? Dividend yield bem alto, mas Fiagro sempre tem esse dividend yield mais alto, eu sempre falo com vocês. O risco é um pouco mais alto, então acaba que tem essa presença aí de dividend yield mais alto. A gente vê que no último ano, né, já chegou a custar até R$10,40 e depois veio essa desvalorização. E aí desde seu lançamento lá em 2022, daí tá assim, acima do seu valor de lançamento. Isso aí é bem raro, tá? Então, momento bom que vive o Snag aí. O valor justo aí é 10,07, então o fundo tá praticamente aí um pouquinho descontado. O PVP deles 1, mostra que praticamente não tem desconto. Patrimônio são mais de 503 milhões, tá? Ainda é um fundo pequeno, tem muita margem para crescer ainda. Apesar de ser um fundo pequeno, tem uma base de cotistas muito boa. Hoje são mais de 83 mil cotistas e uma liquidez média diária de 2 milhões, tá? E aí o dividendo que ele vem pagando, pagou 11 centavos aí no último mês. Então vem há um bom tempo pagando esse valor. Ano passado ele pagava até mais. Mas de acordo com o cenário atual que a gente vive logo no negócio, esse dividendo tá muito bom. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no relatório. Começa destacando a taxa de administração de 0,11 e a taxa de gestão 0,8. Detalhe, é uma taxa de administração e gestão bem baixa para um fundo do agronegócio, tá? Geralmente seus concorrentes cobram uma taxa bem mais alta e também não tem taxa de performance, então pontos muito positivos aí no Suno. Alguns destaques aqui, detalhe para a inadimplência do fundo que hoje está em 0 e o lucro acumulado que é cerca de 4 centavos. De destaques do mês, eles falam basicamente de dividendo e tudo mais, nada que de fato mostre algo relevante assim em termos de imóveis, questão de inadimplência e tudo mais. Ele mostra um pouquinho do cenário, né? A gente vê como que o Ibovespa valorizou bastante aí nos últimos 2 meses, praticamente aí acompanhando o SP500, mas no ano aí, tá? O Ibovespa segue bem negativo, então enquanto as outras bolsas estão subindo, o Ibovespa vem caindo. Isso aí mostra aí o cenário atual que a gente vive, né? Muita incerteza aí no Brasil. Aqui eles mostram, né, um pouquinho aí da taxa de câmbio do dólar, como que ela até que teve uma alta aí, depois deu uma baixa e agora novamente esse pico de alta aí. E aqui que eu achei mais interessante, tá? Curva de juros futuro do Brasil. Olha só como que em 1º de abril, tá? Essa curva ela vinha mais aqui embaixo e depois subia. E olha como que já veio alterando, né? No dia 15 de abril, essa curva já subiu um pouco mais. E aí, no dia 30 de abril, a curva praticamente aí já subiu muito. Isso mostra o que, galera? Essa curva de juros futura é bem interessante. E é muito válido a gente analisar, tá? Mostra a previsão do risco para o país. Olha só como que a ideia dos juros antes era ter uma queda no período de um ano. Daqui 2, 3 anos, que aí que começaria a subir para 11, 12%. Isso aqui é o cenário ideal, tá? É um cenário que o Brasil estaria bem estável financeiramente, de inflação, tudo mais, a economia estaria muito boa. Porém agora, um mês depois, né, praticamente aí, ó, em 3 anos a gente já vai voltar aí, tá chegando no patamar de juros que a gente tava. Então assim, algo preocupante, e se continuar desse jeito, tá, essa curva só tende a aumentar, até ela se tornar uma curva praticamente exponencial aqui, ó. Então assim, aguardar, né, espero que o governo pare de fazer cagada. E a projeção para eles, tá, do dólar no final de 2025 é pra estar entre 4,95 e 5,10, tá? Galera, eu acho bem difícil a gente ver o dólar novamente abaixo de 4 reais. Esse aí é um cenário que eu acredito que seja irreal no Brasil, pelo menos no cenário que a gente vive hoje. Aqui tem algumas projeções também que eles trazem, bem interessante. Questão do IPCA, tá? Que pelo menos o IPCA tende a ficar bem estável. Isso é porque o nosso Banco Central hoje toma muito cuidado em várias coisas, tá? Taxa de câmbio e tudo mais, bem interessante. Destaque aqui pra dívida bruta, tá? Um aumento da dívida bruta aí nos próximos anos. E também uma queda aí na questão da balança comercial, tá? Que não são dois cenários que não são tão favoráveis pra gente. PIB também a gente mostra uma desaceleração, tá? Um crescimento de 2,30 aí em 2023 para 0,70, 0,6. Então assim, pouco crescimento para dizer nada, né? Outro gráfico muito interessante aqui, que eles mostram a resiliência do Snag frente aos outros fundos do setor, tá?
E vê, a partir do momento que começou a crise nos fundos imobiliários, a média dos outros fundos foi ter essa queda aí e tudo mais, os resultados e tal, enquanto o Snag se manteve bem estável. Então bem interessante como eles mostram isso aqui. Alguns gráficos, o mais interessante que é a comparação do Snag com o IFIX, CDI, PCA, IMAB, PCA mais 7, CDI líquido, né, ganho de todos até agora. Outro ponto muito interessante é como que o número de cotistas vem crescendo bastante, que o resultado, né, em abril, quando teve uma receita aí de 5 milhões, a despesa aí de 375 mil, e aí utilizou um pouco de reserva para poder quer dizer, utilizou reserva não, ele acumulou um pouco de reserva e aí distribuiu cerca de 5 milhões, tá? Tive o lucro acumulado, né? Como que já foi bem mais alto, hoje está em 3 centavos. A média da carteira aí CDI mais 3,47, então não é uma taxa tão de risco, é mais seguro um pouco, mas ainda é um risco. E as alocações, né? Ele tem uma concentração nesse ativo, isso aí é algo ruim para o fundo, tá? A gente sabe que concentração, principalmente em Fiagro, não é muito bom, mas é aquela ideia, o fundo ainda é pequeno, a ideia deles é irem diversificando com o tempo. Vamos ver se eles não vão ficar no mesmo papo do Vigia, né? Vigia sempre mandou aquele papo de, no futuro a gente vai diversificar. Nunca diversificou, né? O foco dele tá igual aos outros fundos, é CDI, totalmente CRA. E aqui a exposição por devedor já é um pouco diferente da exposição do ativo, já que esse CRA aqui é um CRA pulverizado, tá, pessoal? Assim, por mais que tenha essa alta exposição, ele tem um pouco menos de risco porque é mais de um devedor, mas ainda assim é um risco, que é bom que eles diversifiquem um pouquinho. Mas o maior devedor está em 9%, não tá tão alto, mas espero que eles diversifiquem ainda mais. Mas tem muito devedor aqui por causa desse CRA ser pulverizado, tá bom? Exposição para o setor, eles focam de fato nos produtores, tá em café, e o foco deles está principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. E aqui embaixo ele vai explicando cada um dos devedores aí, do CRA e tudo mais, é bem interessante, vale a pena aí vocês entrarem e dar uma olhadinha depois. Bom, pessoal, em relação ao Snag é isso, sem muitas movimentações, é um Fiagro bem mais seguro, assim, para ele investir naquele CRA pulverizado, diversifica ainda mais a carteira. E os dados mostram que, de fato, o Snag tem um destaque bem maior dentro dos fundos imobiliários no quesito de segurança, quando ele é comparado aí aos outros fundos do mercado. Então, assim, hoje o Snag traz um pouco mais de segurança dentro desse mercado de Fiagro, né? Que hoje é um pouco mais de risco. Mas o vídeo de hoje foi mais um comentário macroeconômico, né? A gente viu algumas projeções aí do Brasil para o futuro. Bem interessante, assunto trazer esse tipo de análise e mostra quais isso auxilia, né? Pra gente tomar as decisões do futuro. O que a gente tem que fazer? Que, pra quem não sabe, tá? Investir, ou a gente investe hoje, mas já é pensando 1 ano, 2 anos na frente na questão de macroeconomia, tá? Mudanças que você pode fazer. Então, assim, a gente tem um cenário de muito alto de corte de taxa Selic. Então, a tendência é que de papel, Fiagro e tudo mais, eles vão sofrer um pouco mais. E nesses momentos aí, a gente consegue pegar ele um pouco mais de desconto. Taxa de juros subindo, esses fundos aí tendem a ganhar um pouco mais de rendimento, também tende a subir. Então, você sempre tem que tentar prever aí o movimento, tá? Nem na maioria das vezes você não vai acertar, mas tem que tentar errar o máximo possível e mitigar esse risco também. Se você for esperar no mercado financeiro, se você for esperar algo acontecer para você tomar a decisão, a chance de você perder dinheiro é muito alta. Na maioria das vezes você vai perder dinheiro. Então, tentem sempre prever algo aí. Obviamente que seguindo sua estratégia e tudo mais, tá? Não vá fazer algo só porque você pensa e sonhou com aquilo, tá? Estudem, analisem e aí tomem sua decisão. No geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou.